Passaram-se 5 anos sobre o falecimento do meu filho João. Tanto eu como a minha mulher continuamos de luto e pouco falamos do assunto. Melhor dizendo, não abordamos sequer a questão que passou a ser tabu para nós. É um fardo que pesa sobre os nossos corações e, ao mesmo tempo, não nos queremos libertar dele. Não há dia nenhum que não pensemos no João. Parece-me que no dia em que não nos recordarmos dele, ele partiu de vez para a eternidade. E isso nós não queremos. Ele faz parte de nós e nós sem ele é como se um pedaço de nós estivesse solto. Não me imagino sem um braço ou sem uma perna. À semelhança das pessoas amputadas, que continuam com dores no membro que não existe, as dores fantasma, como os médicos lhes chamam, o João é o nosso fantasma. A memória que temos dele mantém-no vivo entre nós. Apesar de não termos nenhuma resposta nem manifestação metafísica da sua existência póstuma, ele está presente no nosso dia-a-dia. Visitamos o seu quarto, cada um por sua vez, guardamos a sua querida imagem e os bons momentos que vivemos com ele, mas não partilhamos esta vivência. Entre nós, marido e mulher, só existem pai e mãe sofredores. Sofremos a sua perda e culpabilizamos-nos da herança que lhe concedemos. Anualmente, pelo aniversário da morte do João, mandamos celebrar missa na igreja da Nossa Senhora do Rosário do Convento de São Domingos, local onde nos casámos e onde o João foi batizado. A missa foi bonita e, uma vez mais, o padre consolou-nos com palavras doces e saber espiritual. Familiares e amigos, rezamos pela alma do João no seu descanso eterno. Terminada a missa, eles vieram cumprimentar-nos e a todos convidámos para um almoço no restaurante Long Cay. Porque era domingo e havia disponibilidade de tempo, juntou-se um grupo grande de amigos e de parentes e fomos a pé, dada a curta distância que medeia entre a igreja e o restaurante. A sala grande do primeiro andar ficou quase toda por nossa conta. A brisa quente entrava sem ser convidada através das janelas amplamente abertas, mas a vista para o largo do Leal Senado era tão agradável que ninguém se importou com o calor. De um lado, via-se a torre cinzenta do edifício dos Correios e do outro, o branco alvo rendilhado da fachada da Santa Casa da Misericórdia, que fazia recordar um bolo de noiva. Entre risos e gargalhadas, correria da criançada e repreensão dos pais, o almoço decorreu sem grandes acidentes e serviu para pôr a conversa em dia. Não é que Macau seja grande, nem que a população de amigos e conhecidos seja enorme, mas saber uns dos outros por boca é melhor do que viver de suposições e falatórios. Os mexericos fazem parte da nossa cultura. Diz fulano e cicrano ou beltrano estiveram metidos em determinadas alhadas e dos bugalhos nasceram indefinidas excrescências. O boato é como o vento, depressa se espalha e não há forma de o conter. Sem ser excessivamente escandaloso, lá fomos obtendo novidades uns dos outros. A confirmação, se não esteve presente, o futuro encarregar-se-á da certificação. Terminado o almoço, a caminho de casa. Chegados a casa, fui à casa de banho despejar a bexiga que estava cheia de cerveja filtrada pelos rins. O mijo cheirava a Carlsberg e ainda corria a água pela sanita quando... Vem cá, Júlio. Sim, diz. Vem cá. Senta-te aqui ao meu lado. Ai, como são salgadas as tuas lágrimas. Júlio, Sim, resolvi fechar o capítulo do Joãozinho na nossa vida e seguir em frente, como o Padre Ló nos tem dito sempre. tens razão. Não podemos viver enclausurados por ele. Apesar de parecermos serenos, não temos vivido em paz. Aquela paz de espírito que me permite ser eu e tu seres tu e nós sermos um casal na verdadeira acessão da palavra. Tenho saudades da tranquilidade
que tem estado arredado do nosso dia-a-dia. O Joãozinho é nosso filho e não pode ser o fantasma que assombra a nossa vida. Tenciono refazer este quarto. Doamos à igreja a mobília e as roupas. Os íptos vêm cá e concebem outro quarto neste espaço. Conservávamos só algumas coisas. Este ursinho e esta fotografia. Sim, podemos fazer isso. Mas achas sensato dares a roupa do João aos filhos dos nossos amigos? Não, a eles não. Mas se a roupa for doada à igreja e daí para um orfanato, não haverá problemas. Nós, os chineses, somos supersticiosos, mas com a chancela de Cristo não será problemático. Nem as freiras das instituições de caridade, por obrigação ou fé, ligam a isso. Se assim o dizes. É evidente que nenhum vizinho, amigo ou familiar quererá os pertences do Joãozinho. Nem ficaria bem da nossa parte fazer essa oferta. Claro, claro. E se não for para a igreja, a única solução é queimar. Pois é. Isso seria um grande desperdício. Sabes de onde vem este meu vestido? É... é... Sim, é a parte da saia do meu vestido de casamento. Eu hoje casei de novo contigo, Júlio. Não te apercebeste disso na missa? Ainda somos novos e hoje ressuscitei. Não, devo dizer, rejuvenesci o meu amor por ti. Não vou desistir de ter um outro filho teu. Amor, todos os médicos nos aconselharam disso. Sim, é certo. A medicina não avançou nada nestes últimos anos. Sabes que nós carregamos os genes da doença e a probabilidade de voltarmos a ter um filho doente não é nula. Queres correr este risco? Não, não quero. Só o vou fazer quando tiver a certeza de tudo. Isso inclui exames médicos para nós e a consulta de um médium. O quê? Sim, consultas médicas, análises, aconselhamento genético. Porque te espantas? Nessa parte estou bem. Concordo em absoluto. Mas a outra? Qual outra? A do médium? Sim. Isso é normal. Quando me casei contigo, também me fui informar se devia ou não dar esse passo. Aí é diferente. Também a minha mãe foi perguntar a nossa compatibilidade e pediu os dados do teu nascimento. Tens razão. Agora quero fazer melhor estas coisas. O que queres dizer com isso? Vou socorrer-me das duas vertentes que existem em nós. A parte ocidental, da ciência e dos conhecimentos de medicina, da parte oriental, o horóscopo e a filosofia da predestinação, para saber como será a minha vida daqui para a frente. Explica-te lá melhor. Há uma coisa que eu te quero confessar. Eu não disse isto a ninguém e tenho este segredo comigo desde que o Joãozinho faleceu. Como assim? Diz. Lembras-te que eu estava no hospital quando o João faleceu, não é? Sim, lembro-me perfeitamente. Nesse dia, o João ardia de febre e de vez em quando chamava por ti ou por mim. Eu segurava-lhe a mão e continuadamente dava-lhe banho ou punha-lhe toalhas frescas e molhadas na testa, no pescoço e nas virilhas. Já não me lembro se foi de uma desfervescência ou se foi quando a febre estava no pico que ele disse: "A Taipó, bisavó, está a rir para mim. Ela quer brincar comigo." Eu arrepiei-me toda. Repete lá isso que tu disseste. Foi isso mesmo que ele disse, que a bisavó estava a rir para ele e queria brincar com ele. Não pode ser. Eu nem sequer conheci a minha avó. Apesar dos calafrios que senti, não levei a sério esta conversa e atribuí as suas palavras ao delírio da febre. Claro, só podia ser isso. Mas o que aconteceu depois mostra que eu não estava certa. À noite, eu estava sentada à beira da cama do João e dormitava com a cabeça encostada no colchão da cama do nosso filho quando ouvi um gemido. Abri os olhos, estremunhada, e ergui a cabeça. Olhei para a cara do João, no momento em que vi uma mão a afagar-lhe a testa.
Pensei que era a enfermeira a mudar os pachos de água fresca, mas o baque de uma pulseira de jade nas grades da cama fez-me despertar por completo. Olhei à volta e nada vi. A enfermaria estava quase vazia. Num quarto de 8 caminhas, só mais 2 estavam ocupadas. Uma criança não tinha acompanhante e a mãe da outra criança dormia sentada com os pés estendidos sobre outra cadeira. Não mais voltei a pregar olho e levantei-me para ir conversar com as 2 enfermeiras do turno da noite que estavam a cear na copa. Tinham feito canja de galinha e comprado umas frituras para acompanhar a canja e reconfortar o estômago do vazio de uma noite de trabalho. Elas ofereceram-me assento à mesa e uma tigela de canja e eu aceitei a amabilidade. Não foi porque estivesse com fome, mas era importante estar mais tempo com elas e verificar se alguma delas usava uma pulseira de jade. Na realidade, nenhuma das 2 tinha esta joia nos pulsos. Nem as outras 2 colegas da enfermaria vizinha que se juntaram à ceia possuíam este acessório. Terminada a refeição, voltei ao quarto, para junto do João. Muito amedrontada, é certo, mas sempre consciente do dever de mãe e extremamente racional em relação às explicações dos estranhos acontecimentos. Por um instante, durante a madrugada, enquanto cochilava, vislumbrei entre o sono e a lucidez uma sombra de uma mulher idosa, de pé ao meu lado esquerdo, à beira da cama do João. Abri os olhos e nada. Esfreguei os olhos com as costas das mãos e não vi senão o escuro da sala. Pouco depois, voltava a sentir a presença de um vulto. Ao alvorecer, o João expirou. Fiquei incrédulo com este relato e abracei-me à Ling durante horas. Afaguei-lhe os ombros, as costas, o cabelo e não sabia o que dizer-lhe. 1000 vezes lhe beijei o rosto e os lábios que estiveram encerrados para este segredo agora exposto. Nem demos pelo tempo a passar e quando tomámos consciência de nós já o sol se tinha posto e o quarto estava escuro, mergulhado numa obscuridade silenciosa. Na minha cabeça havia uma certeza: procurar ajuda médica e a explicação plausível para estes factos. Não sei como é que a vizinha do 3º andar soube da nossa intenção de desfazer o quarto do João. O que é certo é que ela questionou a minha mulher nas escadas do prédio onde moramos. Não é uma situação muito frequente em Macau, porque a maior parte dos vizinhos não se dá. Cada um sabe que o outro existe porque nos cruzamos à porta do prédio ou no patamar das escadas, mas raramente nos cumprimentamos. Nos edifícios mais altos, entrar e sair dos elevadores não há sequer um bom dia, e muito menos um obrigado. Cada um abre a porta para entrar ou sair sem se importar quem vem atrás. Cada qual faz a sua vida e desde que não haja interferências ou colisões na sua muralha invisível, cada um segue o seu rumo ignorando o vizinho. Não quero com isto dizer que as pessoas não sejam curiosas, porque não é a primeira nem a segunda vez que me sinto olhado dos pés à cabeça ou da cabeça aos pés quando entro num elevador. No entanto, se procuramos fixar alguém, eles ou elas desviam o olhar. Somos todos muito discretos, não perturbamos e também não queremos ser perturbados. Nem mesmo quando o João faleceu, os vizinhos se manifestaram. A minha mulher estranhou de veras quando a vizinha do 3º andar a abordou. Senhora, vocês estão de mudança? Não, porque perguntei isso. Tenho visto trazer para casa muitas caixas de papelão e por isso deduzi que estivessem a mudar de casa. Não, estamos só a arrumar algumas coisas. Ah, por acaso posso saber o que é? Não quero ser metediça, nem você me leva a mal, mas são as coisas do menino, não são? Já lá vão uns anos desde que a vossa criança partiu. Coitadinho, estava tão doente.
Será que é boa altura para fazer isso? Como assim? Vocês são católicos, eu sei. E não têm as superstições que nós temos. Seu marido é Mackenzie e a senhora é de famílias chinesas. Por isso, alguma coisa deve saber. Saber o quê? Saber que estamos a entrar no 7º mês lunar, Sim, então? que é o mês dos espíritos. Não sabe que nesse mês os espíritos vagueiam pelo mundo dos vivos? E nós, habitantes do planeta e do mundo das pessoas, não devemos perturbar o percurso das almas, na incursão que elas fazem ao nosso território. Pode ser que o vosso filho vos venha visitar. E se não encontrar as suas coisas no lugar próprio, ele pode estranhar-se e rebelar-se. Ou então fica perdido por falta de referências. Depois nunca mais cá vem. Você acredita nisso? Isto é verdadeiro? Tenho ouvido falar da relação entre estas duas dimensões de existência, mas não tenho levado nada a peito. Acreditar ou não é assunto de cada um. Estas são as superstições de gentes desta terra. A minha filha, que é funcionária do Estado e tem casa atribuída pela administração, muda-se para a nossa casa durante este mês dos espíritos. Sabe-se quem já morou nessas casas? E pior ainda, quem faleceu lá? Nós temos por obrigação tratar bem dos nossos falecidos e acreditamos que não devemos enfurecer os espíritos. Sim, isso eu sei. Alguns parentes meus prestam culto aos seus antepassados deste modo, mas eu francamente não dou grande relevância a isso. De mais a mais, somos cristãos católicos e as nossas crenças são outras. Claro, claro. Mas sendo vosso filho, eu aconselhava maior atenção. Um filho é sempre um filho. Sim, concordo consigo. Vou falar com o meu marido para saber a sua opinião. Olha, ali a nossa vizinha pode ser útil. Quem? Não conhece a vovó? Que mora ali em cima do pátio da canja. Não sei de quem está a falar. É natural que não saiba quem é. Ela ultimamente não tem saído, porque está velha e trôpega. Mas vai lá e procura por ela. Ela comunica com os espíritos. Está bem, vou falar com o meu marido e depois vemos o que fazemos. Obrigada. Obrigada. Então, como fazemos? 你哋最好暫時唔好執你哋個仔間房，等下個月先執啦。如果你哋想知道佢有冇翻嚟睇你哋嘅話，我可以去你哋屋企睇下佢喺唔喺度。好啊，你想而家去啊？唔係，唔係而家，係必須喺農曆嘅7月14嗰日。 O que temos que fazer? 咁我哋做乜嘢啊？你哋乜嘢都唔使做，只要幫我準備一啲香燭就得啦。係咁多，其他呢？係，就係咁多。如果你哋個仔真係喺度嘅話，我一定會感覺到佢嘅存在，而且我仲可以同佢哋交談。但係我就唔識同你哋驅邪。如果係咁點算啊？如果佢真係喺度，我會話俾你哋知。
就好似我仔件事咁，幫過我嗰個陳師傅，佢一定可以幫到你哋，為你哋驅邪。嚇？你個仔做乜事啊？發生咗乜嘢啊？你俾杯水我先，等我慢慢講俾你知。唔該。當時我仔係喺葡京賭場度做嘅，佢嘅職位都幾高㗎，佢係要時時刻刻咁睇住賭台嗰啲運作，確保啲莊荷同埋嗰啲賭客咧都冇機會出千嘅。但係事實上，佢已經見到佢嗰個賭台嗰度咧，佢嗰個堂細佬咧，佢偷籌碼同埋偷小費。於是佢就決定私下咁同佢講，勸佢收手。點知佢唔認，佢仲話我仔冤枉佢，侮辱佢。後嚟有一日朝早，當我仔值完夜班收工嘅時候，佢就同我仔去咗路環度食早餐同埋散步。但係點知佢返到賭場之後，佢就同人哋講話我仔偷籌碼，仲話佢虧空公款潛逃咗返大陸。但係平時我個仔朝頭早食完夜班放工之後，大約朝早10點半鐘，佢一定會去蘭香閣嗰度飲早茶，跟住佢就會去沙利文餐廳揾佢老婆。佢老婆就喺嗰間餐廳嗰度做出納嘅。跟住佢經過咗營地街市，佢就會去同我買埋夜晚嘅餸返嚟添。平時佢休息嘅話，佢下晝都會同我一齊食晏。食完飯佢就會瞓一陣間晏覺。但係嗰日乜嘢事都冇發生過，我成日都冇見過佢。當晚半夜，我當時已經瞓着咗，我突然間聽到一啲聲，就喺個隔板分隔開我仔間房嗰度傳出嚟，就好似我仔張床發出嚟嘅吱吱聲，同埋我心抱個新人聲。當時我係意識到佢哋喺度做緊愛，但係我仔嘅喘氣聲聽起嚟似乎好似好辛苦咁。但係我意識到佢哋已經達到高潮，我真係戥佢哋高興。其實喺嗰晚，我唔知點解，我心總係感覺到有啲焦慮不安，我冇辦法再瞓得翻着。因為當我瞌埋隻眼，我就會聽到佢哋做愛嘅聲，同埋我好似睇住佢哋做愛咁。唔好意思，我用呢啲說話去形容，希望你哋唔會覺得介意，亦都唔會感到尷尬。因為呢件事對我要同你哋講嘅內容係非常之重要。呢件事直到而家，我個心都仲未平復落嚟。當晚我翻嚟覆去，我喺張床度輾轉反側，猛咁用線嚟潑。我好希望將我自己嘅心情冷靜落嚟，但係當我情緒冷靜落嚟之後，我轉身望向窗口，我見到我仔個影，我當時毛管都凍晒。佢當時係背住我嘅，我見到佢頸後邊有一道好奇怪嘅光，唰一聲就唔見咗啦。就喺嗰一剎那，佢突然間消失咗。
即時感覺到有啲唔好嘅事情發生咗，於是我即刻落床，走去我個仔間房度睇下。但係當時個房門就打開咗，咁係好唔正常，好唔正常。於是我就裝入去，我見到我新抱衣衫不整咁攬住個枕頭喺度瞓，但係當時我冇叫醒佢。我望下個孫，佢仲瞓咗喺佢張床邊嗰張床仔嗰度。當時佢仲啜住手指，瞓得好冧，好冧，就好似一個小天使仔咁。我靜靜咁行返出去廳間，坐咗喺度，坐咗喺窗口旁邊，等我仔返嚟，直至到天光。大約朝早7點鐘左右，我新抱同個孫就起咗身，佢哋着好晒衫，準備出去食早餐同埋返學。我新抱臨出門口之前，佢仲問我：咦，點解我老公咁早出咗去嘅？佢冇帶隻雀仔出去散步咩？其實佢成晚都冇返過嚟。當時我已經覺得，我唔知。當時我好驚，嗰隻雀仔好靜，佢冇唱歌，佢甚至比平時更靜。嗰個雀籠嗰塊布就打開咗，但係我記得我個孫琴晚臨瞓之前，佢係將個雀籠好好咁樣冚好嘅。我耷低咗個頭，避開咗佢視線，因為我唔知道應該同佢講啲乜嘢。就喺個時候，啱過咗9點鐘，我新抱就買咗啲粥返嚟俾我食。就喺我食緊粥嘅時候，嗰啲警察就嚟到我哋屋企度搜查。佢同我哋講，佢話我個仔俾人指控佢虧空公款，潛逃咗返大陸。啲警察話俾我哋知，佢仲要我新抱交出銀行存摺俾佢哋去調查。仲要將喺大陸所有嘅親戚朋友嘅聯絡方式都要寫俾警方。啲警察同我哋講，佢應該係喺前一日嘅朝早嘅發生嘅。但係我新抱就同我講，佢話唔係啊，佢琴晚都有喺屋企，應該係今朝先發生嘅事啦。我對佢哋所講嘅嘢感到好懷疑，而且我好肯定佢已經死咗。直到挨晚，我哋先被放返出嚟。我即刻走返屋企，攞咗我仔啲衫喺個衣櫃度攞咗出嚟，跟住我就點咗幾支香，我坐咗喺床上邊，我喺度念經。我開始招佢嘅靈魂返嚟，我好緊張，我好想知道佢係咪喺度，但係乜嘢都冇，乜嘢事都冇發生到，一啲跡象都冇，甚至一啲跡象都冇。於是我就決定去揾我朋友陳師傅幫我想辦法。佢係住喺塔石附近，
我去到陳師傅度，我同佢講，我將我所有見到嘅、所經歷過嘅事，我同佢講，佢就好快咁攞咗一啲作法嘅工具出嚟，就同我一齊返到我屋企嗰度。佢將嗰啲工具放咗喺張台上邊個白布上邊，而且就點咗2支蠟燭同埋一啲香，跟住冇幾耐，陳師傅就好似鬼上身咁樣。就喺呢個時候，我聽到隻雀仔喺個雀籠裏邊亂咁飛、亂咁撞、亂咁撞，佢好似想喺個雀籠度飛出去逃走咁樣。後嚟佢叫咗2聲之後就死咗。當我望向陳師傅嘅時候，我見到我個仔，佢頸後邊仲流緊血，仲有2滴血滴咗喺台上邊嘅白布嗰度。就喺呢個時候，陳師傅就擘開咗雙眼，佢仲指住台上嘅血同我講：我見到你個仔，佢個頭部係俾槍擊致死。嗰隻雀仔話俾我知，佢而家喺路環。你哋都應該睇過報紙，都知道呢一單新聞。呢一件事就係澳門賭場第一次發生咁嚴重嘅事情。Na sequência destes acontecimentos, a avó Vongo aconselhou-nos a procurar o mestre Chan para ele orientar o nosso futuro e principalmente guiar o espírito da Ling, que estava ainda muito perturbado. Ela indicou-nos o segundo andar esquerdo de um prédio situado na rua de Abreu Nunes, ao lado de uma papelaria. Olhámos para a direita e para a esquerda desta pequena via citadina, percostávamos de norte a sul esta diminuta rua que não tem mais do que 500 metros e ela nada nos dizia. Os prédios de ambos os lados da rua não tinham mais do que 4 andares, alguns deles com um andar suplementar e clandestino no terraço. Todos eles, sem exceção, novos ou velhos, tinham gradeamento nas janelas ou nas varandas, o que enfeiava os edifícios. Se, por um lado, estas grades protegem os seus habitantes dos roubos e assaltos ao domicílio, por outro lado, são uma prisão e um obstáculo à evasão ou ao salvamento em caso de incêndio. Esteticamente são horríveis porque ocultam a traça do edifício. Para os donos das casas, estes espaços extra passam a ser floreiras ou estendais de roupa. Alguns são, sem exagero, uma divisão a mais na casa, o que é manifestamente um ganho, dada a exiguidade das áreas de habitação nesta terra, ou então servem ainda de arrecadação. Vimos de tudo nesta nova divisão conquistada ao ar. Botijas de gás, máquinas de lavar roupa, brinquedos, frigoríficos, colchões, almofadas, sofás, para não falar em sapatos, em bacias e baldes de plástico, de metal e outro material. Penso até que quem vive nestas casas nem sequer deve espreitar pela janela do quarto ou da sala, porque a proximidade dos prédios faria com que se deparasse de imediato com o seu vizinho. Assim, este malfadado gradeamento dá-lhe a possibilidade de ter um jardinzinho, ou o que quer que seja, com a vantagem acrescida e, por isso, abençoada gaiola, de não se ver o vizinho da frente do prédio, nem se ser bisbilhotado por ele noite e dia. Neste passeio de descobertas, por pouco não ficámos a conhecer o nome de todos aqueles prédios, desde o edifício da Boa Vista até a edifício da Felicidade Acrescentada, passando por edifício comunicador da Prosperidade, ao prédio da Amizade Unida, ao prédio da Nova Proteção, todos os nomes revelavam-se pomposos e adequados ao bem-estar dos seus proprietários. Vimos restaurantes, escritórios de importação e exportação, garagens para conserto de automóveis e motociclos, sapatarias, casas de moda e vestuário,
mas a tão desejada papelaria não tinha meio de aparecer. Numa das esquinas construía-se um prédio enorme, de mais de 10 andares. Certamente a peculiaridade desta rua. Ao lado dele havia um prédio com uma frente larga e sem nome, com aspecto antigo e habitações no resto do chão com porta para a rua. Será que é neste segundo andar esquerdo que mora o mestre Chan? Será que a papelaria existiu no lugar onde agora estão a construir este monstro de cimento? Mais à frente, num edifício denominado Grandiosidade Eterna, tropeçámos com uma mudança de casa. Na entrada do prédio havia camas desmontadas, com os respectivos colchões, armários, mesas e cadeiras, máquina de lavar roupa e frigorífico. Os carregadores transportavam mobílias, caixotes e sacos de plástico azul e vermelhos contendo livros, roupas e brinquedos. Ponha as coisas pesadas, volumosas em primeiro lugar. Só depois amontoa os sacos. Está descansado. Nós estamos habituados a fazer mudanças. Cuidado com as loiças e os artigos frágeis. Se não der para levar agora, transporte uma segunda vez. Ok. Tenha especial cuidado com essa cunhame. Júlio, Diz, isto é um sinal para nós. por que diz isso? Kunyam Dzongzi, a deusa da misericórdia. Concede filho varão é o que procuramos. A criança traz nas mãos um ruí. É um ótimo presságio, Júlio. É verdade, verdade. Vamos já ao templo perguntar que futuro o céu nos reserva. Anda, Sim, se assim o dizes, anda. vamos. Atravessámos o Tapsiac, onde alguns adolescentes jogavam à bola, e passámos pelas bonitas casas coloniais de cores berrantes da Rua Conselheiro Ferreira de Almeida. É uma pena que este património cultural esteja tão degradado. Não se compreende como a lassidão deste governo deixa chegar estes monumentos a este estado de ruína. Não há tempo para desabafos e seguimos a rua até ao seu final e aí virámos para a Avenida Coronel Mesquita. Sư phụ, 啊，錢俾你，添香油，添香油，係，好。唔該。80號啊！唔該，幫我哋解簽啊！哦，好。普濟禪院觀音大士靈簽，綠柳蒼蒼正當時，任君此去作乾坤，花果結實無殘謝，福祿自有慶家門。你想求乜嘢？我啊，請放心，呢支係一支好簽。啊，咁佢要求個仔。啊，好啊好啊！你將呢個觀音帶俾你嘅消息傳翻屋企，以呢家個講法，呢支簽文會相應你嘅祈求，佢會帶俾你春天。不過你要努力先至可以實現到啊！真係好啊！多謝多謝多謝多謝。Eu esbocei um sorriso de orelha a orelha, os olhos da Lin brilharam como no dia em que eu a pedi em casamento, e só não nos beijámos naquele momento, naquele lugar, porque tínhamos o Bonzo à nossa frente e porque estávamos num templo budista. Toda a obscuridade inerente ao templo, devido aos altares fechados e pouco iluminados, os tetos enegrecidos pelos fumos dos pivetes de incenso e das lamparinas, desvaneceu. Naquele instante, aos olhos sobressaía apenas o vermelho e o dourado da felicidade.
Muito obrigado. Os meus queridos atores e leitores, muito obrigado. Obrigado, Filipa. 多謝多謝 Fátima， 多謝多謝你。Bem, estamos a festejar o aniversário da Fundação Rui Cunha. Foi com muito prazer que nós trouxemos este livro, que eu escrevi já há uns anos e foi publicado com a chancela dos livros do Oriente. Está aqui o Beltrão Coelho, que pode falar dele, se assim o desejar. E, entretanto, encenámos um bocado do livro. O livro ainda tem muito mais espíritos, muitos mais fantasmas, aqueles que habitam por Macau inteiro. E, portanto, parabéns, Fundação Rui Cunha, e obrigado pela vossa presença. Muito obrigado. Thank you. Obrigado. Alguém quer pôr alguma questão, dizer alguma coisa? Não sei se já leram o livro. De qualquer dos modos, está ali. Tem um microfone para o Rui? Filipa, o seu microfone. A escolha do local foi ocasional ou há ali um sentido exato? Porque o Pátio da Canja eu conheço bem, a zona toda conheço bem. Não, é propositado, porque a Rua das Verdades, aqueles edifícios todos, na altura, esta história passa-se mais ou menos em época 1970, passagem para 80. Nessa altura, a Calçada das Verdades e os prédios moravam muitos macaenses. E, portanto, eu escolhi esse local precisamente porque o casal em si é um casal em que o Júlio é macaense e ela é chinesa. E, portanto, as coisas passam-se naquele prédio. E o Pátio da Canja é mesmo ali ao lado. E existem aquelas casinhas abandonadas onde eu pus a avó Wong a morar nessa zona. Visitei essa zona e achei que era engraçado pôr a avó Wong nessa casa. A descrição da casa é que não é propriamente a que lá está. Porquê? Porque essas casas são fechadas, eu não tive acesso a elas, e então fiz uma descrição das casas que conheci da Rua de Volonga. Na Rua de Volonga, antigamente, existiam umas casas com resto de chão e que subia para o primeiro andar, havia quem morasse, várias famílias que morassem no resto de chão e depois umas outras no primeiro andar. De modo que foi a partir das casas da Rua de Volonga que fiz a descrição da casa da avó Wong. Depois, todo o resto do percurso e as histórias dos espíritos e dos fantasmas são locais de Macau. Falei com muita gente que me contou algumas dessas histórias. E posso dizer que comecei a escrever este livro com umas reminiscências muito anteriores. Isto é, eu conheci um rapaz que foi de Macau para Moçambique, onde eu morava quando era miúdo, e esse rapaz, quando lá chegou, contava muitas histórias de fantasmas. E nós ficávamos assustadíssimos com as histórias que ele contava. Espíritos que moravam nas traves das casas, e etc, etc. De modo que foi quando eu cheguei aqui em Macau pela primeira vez que andei a passear pelas ruas e a ver se conseguiria descobrir as coisas que ele contava e depois as histórias que as outras pessoas me foram contando. E aglutinei tudo para este livro. Portanto, eu fiz esta pergunta intencional por uma razão simples. A última casa da minha mãe, onde vivia a minha tia-avó, a Olga Mota, é em frente de Nachá. E a segunda questão é porque ali ao pé havia o Hospital São Rafael, que quando nós fomos para o IPOR contavam muitas histórias de fantasmas. Exatamente. Porque a cave era precisamente a casa mortuária, não é? Foi por essa razão que o cônsul mudou para o segundo andar. Porque há umas histórias muito curiosas,
um diretor do IPOR que lá esteve, as senhoras viam ele ao fim do dia, já com a meia luz, ser acompanhado por um fantasma. As senhoras não iam à casa de banho porque a porta fazia um barulho estranho. E essa zona aí é uma zona muito curiosa porque é na zona do hospital. Não, e há muitas zonas em Macau que estão habitadas por esses espíritos. O quadro inclinado, há histórias curiosas que devem ser contadas sobre aquele consulado geral. Então, vai o segundo espíritos. Eu vou perguntar em relação à avó Vong e a outra senhora, porque as outras pessoas eu conheço. Elas são amadoras ou fazem sim, teatro sim. normalmente? A avó Vong, Fong Jie. A Fong Jie e o Hou Jie são atores amadores. Pronto. A Fátima também, portanto, Pois, vocês conhecem eu a Fátima achei- do que- Patois. E os outros dois são amadores. Eu vou-vos apresentar o grande encenador, Pois, era. Sang. Please. O Sang, eu conheci o Sang em 83, 84. Na altura, ele era um jovem, também eu, só que mais velho que ele, mas nós encontrámos-nos pela primeira vez num curso de teatro que foi dado pela Ágata de Sena e o... Ágata de Sena com quem嚟? Santos. Não. Não? O Carlos Avilés. Portanto, o Carlos Avilés e a Ágata de Sena estiveram cá. Primeiro, a Ágata de Sena fez-nos um curso de movimento e de dança, que é a especialidade dela, no fim de contas, é a movimentação. E depois disso veio o Carlos Avilés. Na altura, trabalhávamos o grupo português e o grupo chinês. Montámos uma peça de teatro que foi feito aqui na escola Puitou, no ginásio. Nessa altura não havia nada, tivemos que fazer de tudo, nomeadamente a plateia era tipo, não era plateia, era balcão, montado com bambu, de bambu, a estrutura toda em bambu. E então fizemos a primeira parte uma movimentação e a segunda parte foi feita a farsa de Inês Pereira, em português e em chinês. O português foi tradicional, portanto com roupa da época mais ou menos, tradicional, e a parte chinesa foi modernizada. Portanto, fizemos o grupo português e o grupo chinês. Vocês não se devem lembrar, com certeza, mas vou-vos dizer um nome com quem trabalhei nessa peça, porque eu fazia de judeu e tinha o meu parceiro, que também era judeu, só que nessa altura ele era assim deste tamanhinho, que era do liceu, que era o João Paula. O João Paula, que eu venho a encontrar agora, arquiteto, etc, etc, portanto, era o outro judeu, só que nessa altura ele tinha para aí 14, 15 anos, ou coisa assim do género, ou menos. Não, já andava no liceu. Já andava no liceu, portanto, tinha aí nessa altura. De modo que foi um curso muito interessante. A seguir este grupo, que esteve connosco, foram fazer um estágio para Portugal com o Carlos Avilés. Estiveram no Teatro Experimental de Cascais durante muito tempo. Eles hoje são os grandes atores, ele escreve peças de teatro, é encenador, trabalha na TDM e é uma pessoa que a gente tem que ter a relação de certeza absoluta se quiseres fazer teatro. De modo que eu só não pedi para ele fazer essa encenação porque não lhe queria roubar tempo. Mas eu fui ter com ele porque a figura do monge era para ser ele. Só que ele, como não teve tempo, passou a um discípulo. E, pelos vistos, tem um ótimo discípulo. Verdade? Thank you. 方姐，入屋咗緊咩？佢哋要認識你喎，同埋阿豪仔喎，因為我哋講緊曉國啊，曉國你唔喺度點得㗎？大師姐嚟㗎。Portanto, esta é a geração antiga e esta é a geração nova. Portanto, estão a ver que o teatro não morre em Macau, pelo menos em língua chinesa. Agora, em língua portuguesa, acho que não há.
Em patuá ainda vai havendo. Portanto, pode ser que a gente faça por mais, certo? Exato. E fazemos espíritos em chinês, não era? Eu não sei. Eu quando escrevi os espíritos, na minha cabeça, passou a cena de palco. É engraçado. Não passou cinema. Não passou cinema, nem por nada. Mas cena de palco passou. De modo que alguns flashes, foi por isso que quando a Fundação me disse porque é que não fazemos uma coisa, porque teatro nunca aconteceu aqui na Fundação. E eu lembrei-me logo dos espíritos. Não foi mesmo por vender a minha sardinha, não foi. Mas como já tínhamos feito a outra encenação, Liliana, se faz favor, com a Liliana no Jorge de Sena, resolvi convidar a Liliana porque tem uma leitura ótima para fazer de minha mulher. Eu roubei ali, ó. E, portanto, foi por isso que fizemos este bocado. Espero que vocês tenham gostado e que passaram um bom bocado. Para nós foi muito interessante. Ok? Todaใจใส่ Ok. 第日再玩過。